E isso é que me também alicia a ir para zonas onde há pouca gente. Confesso que arrisco. Mas é isso que me dá adrenalina. E foi para cima dos 5.000 euros. Na escuridão, no meio do nada. Atrás de uma igreja. Olá, bem-vindos a mais um episódio de Wild and Free. Hoje estamos aqui nas instalações da Royal Enfield de Lisboa. Agradecemos muito o facto de disponibilizarem este espaço para estarmos aqui uns minutinhos à conversa com o nosso convidado. Connosco hoje temos aqui um convidado que já foi ao North Cap, ao Cabo Norte. Faz campismo selvagem, sozinho. Atravessou o Atlântico num barco à vela dos Açores para Lisboa. Connosco hoje temos aqui o nosso querido e amigo Nuno. Estás bom, Nuno? Obrigado. Tudo bem, Nuno? Como é que estás? Olha, Tudo antes bem. de mais, obrigado por teres aceito este convite. Ok, tenho todo o prazer nisso também. Obrigado por cederes aqui o teu tempo para estarmos aqui um bocadinho na conversa. E eu agora vou passar a bola para o teu lado e conta-nos um bocadinho quem é o Nuno. Tens um canal do YouTube, o Eu, Tu E nós? e Nós. Sim. Como é que surgiu... quem é o Nuno? Como é que surgiu esta história de abrir um canal de YouTube, viagens de motas? Fala-nos um bocadinho de ti Epá, e do teu canal. isto não foi, acho que foi quase uma coisa quase natural. Eu, por acaso, andava entusiasmado na altura dos Covid. Entretinha-me um bocado em casa a ver canais de viagens, sobretudo viagens. E há alguns canais que metiam motas e a mim começou-me a entusiasmar, porque eu já andava de moto. Já não ando assim há tantos anos de moto, mas já andava de moto. Epá, e associar viagens, motas e partilhar aquilo pareceu-me uma coisa interessante. E acredito que, de facto, acho que era a ver assim, e eu não via só canais internacionais, via também canais muitos portugueses. Agora, o que eu vi era que andam todos, com todo o respeito a todos os outros canais, mas andavam aqui todos um bocadinho à volta do mesmo, ou seja, viagens de mota, ou comentários acerca das motas, ou o circuito da Rota Norte, ou a Nacional 2, etc. Assim. E eu gostava de meter aqui alguma coisa que gostasse, que me tocasse particularmente. E lembrei-me também da história. Pronto. E essa questão, associar aqui isto. E a ideia do canal é trazer um bocadinho para fora, para o público, não é? Para o público que tem aí, que gosta de ver o canal, mas aportar mais qualquer coisa, nomeadamente conhecimento. Pronto, conhecimento. Porque acho que só o entretenimento para mim parece-me pouquinho. Pronto, parece a mim pessoalmente. Tu no teu canal juntas muito o próprio percurso, a viagem também. E a história dos locais e dos sítios por onde passas. É, essencialmente porque também, quando vou, normalmente, quando faço viagens maiores, também há algumas mais pequeninas, mas normalmente gosto de conhecer um bocadinho o que aconteceu ali e, nomeadamente, tentar associar aquilo a qualquer coisa que tenha acontecido e que tenha curiosidade, portanto, que chama a atenção. Lembro-me quando fui ao Cabo Norte, aquilo era uma viagem que de facto andava com a minha cara a metade, andávamos a pensar naquilo. Depois ela acabou por cortar-se a meio e veio-se embora a metade do caminho. Já vamos ao Cabo Norte, já vais contar todas essas experiências, mas eu tenho aqui uma curiosidade que é, e porquê que escolheste a moto como meio de transporte, como gosto veículo? de andar de moto. E porquê que não escolheste um carro, um jeep, uma autocaravana? Por exemplo, tu também andas de autocaravana e há imensa gente que anda de autocaravana e vejo imensos canais de gente de autocaravana. Sinceramente, eu acho que a moto é aquilo que eu associo mais risco. Achas que é uma coisa achas que tem o contacto, mais que me traz adrenalina. E além disso, permite-me ir a sítios que eu com o carro não me sentia tão à vontade. Nomeadamente quando gosto de acampar, assim, em zonas ermas, sinceramente, em zonas mais inóspitas, que é uma coisa que me dá bastante adrenalina e me dá muita pica, aí associo a moto. E pronto, e por isso é que levo a GS. A GS, porque já era a moto que eu tinha. Associo a GS, porque de facto, apesar de ser uma moto pesada e grande, mas consigo meter-me lá no meio dos campos. Eu ia te perguntar isso, ou seja, a GS é uma moto... É uma moto que às vezes torna-se demasiado em termos difícil. Daquelas manobras... E já não é a primeira vez que caio com a moto no meio de nada, às vezes, normalmente não estou a gravar, mas já me aconteceu várias vezes que tenho que andar com a moto e nem sempre é fácil manobrar. Agora, permite-me levar a bagagem que eu quero e ficar num sítio. Portanto, além disso, tanto eu como a cara metade gostamos de andar na moto e na GS em particular. Portanto, é uma moto que faz muitos quilómetros. Tu não andas, ou seja, fazes viagens solo...
E também. fazes o campismo selvagem e sozinho, mas tu tens uma cara a metade que te acompanha nas viagens. Mas nem não é? sempre, pronto. Quando ela entra, normalmente é com planos um bocadinho mais específicos. E aí não dá para ir em não plano. Portanto, tem que ser coisas... Ou seja, já temos um destino e sabemos onde é que vamos ficar e não sei o quê. Ou seja, não dá para ir dizer, olha, vamos ver onde é que vamos ficar. Olha, não, não é o género dela. Ok, E, portanto, eu aí tenho que me ajustar um bocadinho, é tentar conciliar o bom com o que tem que ser, não é? Com ela. Portanto, para mim era mais, se calhar, um bocadinho mais aventureiro. Com ela tem que ter algum cuidado e, portanto, mas pronto. Vale a pena ir levá-la, porque também a gente entretém-se e ela adora andar de moto também. Tanto que, pronto, é às vezes ela que pica a dizer, não, vamos para este ano vamos para não sei onde. E é assim que um bocadinho a gente tem ajustado as viagens. A dois. Olha, Nuno, fala-nos um bocadinho das tuas aventuras a solo de moto em Portugal. Tu planeias a viagem, não planeias, já percebi. Ou seja, escolhes o destino, norte, vou para o norte de Portugal. Escolhes o destino e, olha, vou e se tiver bom, acampo, não acampo. Normalmente tu não escolhes os parques de campismo, escolhes no sítios... inverno costumo ficar em parques de campismo, é mais seguro. Acho que é mais seguro. Como é que tu fazes? Explica um bocadinho como é que tu fazes essas tuas normalmente viagens gosto das solo. regiões. Por exemplo, há uns tempos atrás, lembro-me agora que também vi-te fazer uma na zona nas Minas de São Domingo, que é uma zona que a mim me fascina particularmente. Eu gosto muito da franja mais interior, uma zona mais escondida, mais esquecida, carregada de história, carregada de bonitas paisagens. Não estou a dizer que o litoral também não seja bonito, agora é menos confusão. E isso é que me também alicia a ir para zonas onde há pouca gente. O que também não é bom, não é? Porque quem fica em casa à minha espera também diz, oh, não, então vais para zonas em que não há ninguém. E eu disse, pronto, mas é mesmo essa a intenção. Sempre com aquela preocupação se acontece alguma coisa... E às vezes até em zonas sem rede. Muitas vezes estou em zonas sem rede e fico lá durante a noite em zonas sem rede. Tu usas algum aparelho específico para quando vais para essas viagens? Ou é tipo aqueles telefones de ligação de GPS? Já pensei nisso. Só o telemóvel? Já pensei nisso. Não, só tenho o telemóvel. Só tenho o telemóvel. Mas já pensei nisso. Em termos de segurança, acho que... né? Vejo às vezes alguns canais que eles usam aqueles telefones GPS. Por acaso ando lá nas wishlist da Amazon, tenho lá um desses dias compro um desses e tenho que ligar. Escolheste na Amazon o link guardar para mais tarde. Exatamente. E digo para guardar para mais tarde. E se calhar um destes dias arranjo. Até agora tem corrido bem. Exceto uma vez tive um percalço aí, mas foi com as autoridades, mas tirando isso, tem corrido sempre bem. Mas confesso que arrisco. Mas é isso que me dá adrenalina, é arriscar mesmo. Tu achas que em Portugal é seguro fazer campismo selvagem? Bom, eu aqui tenho uma dúvida. Eu penso que não seja totalmente permitido portanto, nós estamos a falar de questões um bocadinho ilegais, não é? Exatamente. Para todos os efeitos. Ou seja, eu penso que não é permitido fazer... Para a Escandinávia, aí podes ficar onde tu quiseres, não é? Porque é permitido, não é? Aí é permitido. Tanto na Suécia como na Noruega, na Dinamarca é permitido. E na Finlândia também. Agora, em Portugal não é? E isso já me custou uma vez uma multa. Agora, eles são assim um bocadinho mais miudinhos, as autoridades são um bocadinho mais miudinhas no verão. Porque e, portanto, tenho que me esconder. Literalmente esconder. O que também é bom e mau, para todos os efeitos, não é? Porque se eu precisar de ajuda, estou tão escondido que ninguém dá conta por mim, não é? Pronto, mas arrisco. Eles aqui em Portugal, eu sei que eles apertam o cerco a quem anda de assim. autocaravana ou aqueles jipes que têm as tendas no tejadilho. Também pelos vídeos também de moto. Também se vê o pessoal com uma moto e uma tenda ao lado, também não é permitido. Não é que eu queira convidar as pessoas a fazer campismo selvagem de todo. Não, acho que isso, se por lei não é permitido, acho que não deve fazer. Eu pessoalmente gosto às vezes de arriscar. Agora, normalmente quando faço isso, nunca divulgo com ninguém. Isso confesso, nunca divulgo com ninguém. E tirando a cara metade em casa, mas às vezes nem ela sabe exatamente. Então, onde é que tu estás? Olha, estou mais ou menos na zona de fronteira de segura. Pronto, mais ou menos. E fico por aí. Sabes que às vezes, e já me aconteceu, ter que fazer alguns quilómetros extra no fim do dia, no fim de uma viagem, e custa até chegar ao parque de campismo. E às vezes também já dá mais jeito uma pessoa montar ali a tenda, montar ali as nossas coisinhas, e do que ter que estar a fazer agora mais 50 ou 60 km naquela estrada, que às vezes não é fácil ao fim do dia, uma pessoa cansada.
Não Tem é fácil. muitas particularidades. Fazer campismo selvagem tem muitas particularidades. Para já tens de te adaptar literalmente. Estás à mercê de tudo. Dos sons, da falta de água, tens que ser autossuficiente em tudo. Se fica sem combustível, tens que ir a pé buscar não sei o quê. Tens de ter a tua própria alimentação, tens de ter a tua própria água, não tens luz, à noite não tens luz, portanto ou tens o frontal ou adaptas-te à luz da noite. E por isso é que eu normalmente, no campismo selvagem, normalmente faço quando os dias já estão grandes, a partir da primavera para a frente até ao outono. Não é que não gosto de fazer no inverno, também já fiz campismo selvagem no inverno. Tens algum elemento, algum utensílio que tu recomendes ao pessoal lá em casa que deva levar obrigatoriamente, neste tipo de viagens? Claro que sim. Logo das primeiras coisas Aquilo é que tu uma te lembras lâmpada. assim. Sim, das primeiras coisas é uma manta de sobrevivência e um frontal, tão simples quanto isso. Não, uma manta de sobrevivência são aquelas, parece como usam o INEM, que são aquelas coisas, aquilo custa para aí Aquelas prateadas, não é? São prateadas, são uma coisa que custa para aí 8 euros, aquilo vem super espalmadinho. Tu tapas-te com aquilo e proteges-te, concentra-te o calor durante uma noite inteira. A gente também já viu no Dakar, no Paris-Dakar. Também é o que eles usam. Aquilo é resistente, ou seja, rasga-se facilmente, mas se tu te envolveres naquilo, aguentas-te uma noite inteira. Pronto, e depois é uma luz, para tu saberes minimamente onde estás, uma luz que tenha uma luz vermelha, de preferência vermelha, para não te encadear. É importante. Sim, uma luz vermelha, isso é fundamental, seja luz vermelha. E depois uma luz branca, mas que seja comutável, ou seja, que seja alterável. Tirando isso, olha, é ir. Agora, claro, depois levo as minhas coisas, levo uma tenda de campismo que é super discretinha, que é assim mais discreta da cor do terreno, que isso é super importante, e que seja fácil de montar e desmontar muito rápido, em menos de 10 minutos monto e desmonto, se for preciso pirar-me dali. E depois um saco de cama, dependendo das circunstâncias em que estou, mas se for numa altura mais fria, tem que ser um saco de cama mais quente. E depois levo aquelas comidas leofilizadas, misturar com água e bastante água. Já me aconteceu ficar sem água, que também é uma desgraça. Curiosamente, a mim também é complicado. Ficar sem água é pior do que comida. Ficar sem água é horroroso. Uma vez aconteceu-me quando estava acampado no castelo de Nodar, estava lá e a certa altura e foi na altura de quente, já de verão, estávamos em julho, e só tinha uma garrafa de água de 1,5 litro, aquilo esvaziou-se num instantinho. E a certa altura disseram que tinha uma torneira, mas a torneira estava ligada a um depósito de água, aquilo era águas da chuva. Tive que beber ali, mas meti lá para dentro uma daquelas pastilhas antibacteriana. Também mas aqueles que com a água, com sabor lixiva na boca, que é uma coisa horrorosa. Imagino, mas é importante também. Então, uma das coisas são coisinhas pequeninas que às vezes uma pessoa tem que andar. Já tens o teu kit montado? Já, porque antes de fazer este tipo de aventuras eu já fazia montanhismo, já estava adaptado a este tipo de circunstâncias, ou seja, já sei o que é que necessitamos e aquilo que é estritamente necessário, pronto. Na moto, uma pessoa tem a vantagem de que pode meter muita coisa, então numa moto GS consegues lá meter muita coisa, ela não se queixa, não tens que as levar às costas, pronto, aí é melhor. E podes pôr um saco de cama um bocadinho mais volumoso, a tenda pode ser um bocadinho mais volumosa também, mas quanto mais prático, melhor. Olha, falaste aqui da tua aventura ao Cabo Norte, não é? Há muita gente que quer fazer... Aliás, eu inclusive, é uma das viagens, não é? Pelo menos uma vez na vida temos que fazer. Mas, fala-nos um bocadinho então da preparação. Saíste de Portugal ou não? Como é que fizeste? Deixa-me dizer-te que ir ao Cabo Norte é preciso muita logística. Muita logística. Eu tive para aí 6 meses quase de preparação. 5, 6 meses. Para já porque é muito caro. Ou seja, tens que escolher onde é que tu queres ficar. Porque podes ficar em parque campismo, como podes não ficar em parque campismo. Eu, pessoalmente, levava uma tenda comigo, mas como também ia com a cara metade e ela recusa-se a ficar em parques de campismo, fomos ficando em alojamento. O que também não ajuda, porque tudo o que é país escandinavo é extremamente caro, para nós, os latinos, portugueses em concreto, é muito caro. E, portanto, tens que começar logo a escolher os locais onde vais querer ficar e começar logo ali rapidamente, ou mais antecipadamente, a escolher onde é que queres ficar alojado. Quando dizes escolher, temos que reservar? Reservar. Mas aí já... escolher a zona, ou seja... Não, começa por escolher a zona que tu queres passar,
vê filmes de YouTube, fala com pessoas, olha o que é que recomendas, por exemplo, na Noruega. A Noruega é um must, aquilo é um postal ilustrado. Todo o país é um postal ilustrado. Mas, epá, olha, eu quero visitar, por exemplo, a zona do Geiranger, quero visitar a zona de Bergen, quero visitar a zona de Lofoten, por exemplo. E então começas a procurar naquelas zonas e quanto tempo é que lá prevês ficar. Depois há a questão do quanto tempo é que tu precisas para lá chegar, porque a Noruega, por exemplo, não tens autoestradas, é sempre estradas nacionais e das Melhor duas ainda uma. para um Tens motociclista, uma janela não é? muito pequenina, que é o verão, Ao verão, exato. que eu quando digo janela, janela temporal, de Temporal, calendário, eu ou percebi, seja, eu se lá percebi. fores agora, epá, podes ir, Sim. mas corres um risco enorme. Para já é de noite, É de noite. rapidamente. Qual é a piada de Eu não- andar de eu- moto de noite no eu- meio da neve? Eu não sei. E no meio da neve e. Tinhas que lhe meter os parafusos nos pneus, Exato. ou andar lá como um que anda E lá, às, o às tal que eu duas, te falei às da duas da Rain tarde é de Enfield. noite, né? 2, 3 da tarde. Sim, É de noite, sim. não. Depende, porque se Depende. chegas lá acima já é Já é completamente, que- a partir por exemplo, a partir do ciclo polar ártico para cima, é totalmente de noite. Todo dia, nunca te Todo vês dia. luz do dia. Exato. Ou seja, acordas de noite, é 9 da manhã, ainda é de noite, está bem, mas são 9 da manhã. Pronto, Olha, Não e, é assim o e como ideal. é que fizeste? Saíste aqui de Lisboa ou. Pronto, é assim, há muitas opções. Eu tenho amigos que saíram daqui de Lisboa, ou do Porto, ou saem de Portugal com a sua motinha, atravessam a Península Ibérica, França, vão à Estamos a Alemanha. falar em 6 mil quilómetros. Para aí, Para para aí. chegares lá, são para aí uns 4 mil e tal. Pronto, e depois outros tantos para vir. Portanto, é uma pastilha desgraçada. Ou seja, das duas uma, ou tens uma boa capacidade de agenda no teu calendário para dizeres, pá, não me importo perder 4 ou 5 dias para chegar à Escandinávia. E eu quando digo chegar à Escandinávia é chegar à Dinamarca. Portanto, tu daqui tens que ir atravessar a Espanha, França, ires à Alemanha, subires ao norte da Alemanha, Hamburgo, chegares à Dinamarca. Das duas uma, ou vais pela Dinamarca e atravessas para Kristiansand, que é a Noruega, ou vais pela zona da Suécia, vais pelo sul da Suécia, mas qualquer um dos caminhos é bonito, mas estás no sul da Europa e estás no cantinho. Portanto, o que é que eu fiz? Havia gente que fazia isso, mas eu não tinha assim tanta possibilidade em termos de tempo. E decidi meter a moto num caminhão, arranjei uma transportadora, meteu uma moto, levou-me para Hamburgo, eu apanhei um voo, há voos diretos de Lisboa para Hamburgo, pá, quando lá cheguei a moto já estava à minha espera, recolhi a moto, pronto, tive que ajustar ali o calendário para ir buscar a moto num determinado armazém, peguei na moto, comecei a subir pela Dinamarca acima, apanhei um barco que me levou até Kristiansand, que é no sul da Noruega, e depois comecei a subir por aí acima. Agora, a partir daí começa a aventura, porque andas muito devagar, não podes dar mais que 80, há radares, vi malta de moto a ser multada, e eles param mesmo as motas e tens que pagar. E depois há muita coisa para ver, portanto, tu se quiseres podes fazer daqui até ao Cabo Norte em 15 dias, ir e vir. Pá, mas qual é a piada? É que 15 dias para fazeres... Para já é super cansativo, muito cansativo, tens que fazer muitos quilómetros sempre. E na Noruega não consegues fazer muitos quilómetros de uma só vez porque não tens tempo. Atravessas povoações, autocaravanas. E é muito longe. O Cabo Norte é mesmo muito longe. É mesmo no norte da Noruega. Ou seja, também como daqui até Paris. Também nada nos garante que a gente chegue ao Cabo Norte no verão e que esteja bom tempo. Essa outra questão. É que é muito instável. O clima no Escandinávia é muito instável. Ou seja, tu consegues ter as 4 estações. Eu estava em pleno verão, que aqui estávamos com quase 40 graus e lá estava com 6 graus, por exemplo. E com chuva, picadinha. Portanto, tens que sujeitar-te. E estás na mesma época do ano. É verão. Pronto. Não tens neve na estrada, mas pronto. Agora é uma viagem... E acampar? Acampar vale a pena. Vale a pena. Eu não acampei com a cara metade, acampei sozinho, mas epá, eles estão super bem preparados para acampar. Tu podes ficar na berma da estrada. E há uns abrigos, não é? Há abrigos, se quiseres. Eu dispenso abrigos. Tem lenha disponível, não é? E há umas cabanas, se quiseres ficar em cabanas, também podes. Tudo grátis. Sim, é tudo grátis e até é higiênico. Ou seja, se não fores demasiado esquisito, saberes, epá, aqui já dormiram 100 e 100 pessoas, epá, não interessa, mas pronto, tu ficas ali se calhar, num dia que esteja a chover, abrigas-te ali. Eu, por acaso, não. Levava mesmo tenda de campismo na moto, levava comigo e ficava. Agora, preferi ficar aí em parques de campismo, me sentia mais seguro, porque não conhecia. Pronto, e fiquei em parques de campismo. Sim. E Cabo Norte, fazemos tudo por estrada ou vais passando aqueles fiordes? Não tens há, algumas travessias de podes ferry? fazer, mas é daquelas coisas, das duas uma, ou fazes o fiord, e é muito bonito, porque demoras 1 hora a fazer uma coisa que num barco te demora meia hora, ou podes demorar 2 ou 3 horas. Agora, é daquelas coisas, vale a pena ou não.
Porque Podes se fazer fores- uma podes fazer mistura, um uma misto mistura, ou das seja, duas, fazes o dizer, fiord olha, ou fazes a travessa. hoje quero ficar mais próximo do Geiranger, mas ainda estou a 200 km. Epá, então se calhar vou tentar apanhar um ferro que me leva para o outro lado, no ferro e tiro umas fotografias e tal, pago um bocadinho mais, porque ali os ferros pagam-se, não há Ia ferros de perguntar borla. o preço. E assim, normalmente tu consegues ver tudo online. Outra coisa que tem a vantagem de ires ao Cabo Norte é que tu consegues ter tudo no telemóvel. Tudo. Eu nunca vi uma coroa norueguesa quando lá fui, ou seja, tudo, eu tinha o cartão, o Revolut, por acaso é um que eu uso bastante, e tu com o telemóvel pagas a combustível, pagas o parque, pagas tudo. Porque eles lá não usam o euro. Não usa o dinheiro, não usa o euro e o dinheiro também já não é assim Já tão não é tão- usual. Não. Tu até mesmo moedas podes pagar com o telemóvel. Olha, com e a contactless. alimentação? A alimentação é A barata? alimentação é outra questão. É assim, o almoço normalmente era maçandoscas, pronto, aí numa bomba de combustível comias maçandoscas e bebias a água. O Ou Tuga qualquer desenrasca sempre sim. numa mercearia. Ao jantar aí tentámos fazer qualquer coisa mais substancial, não é? Comprávamos qualquer coisa no supermercado, levávamos na moto e cozinhávamos à noite. Normalmente ficámos em sítios que nos permitisse cozinhar, tipo Airbnbs, com cozinha, etc. Fica-nos muito mais económico, mas muito mais económico do que ir ao restaurante. Uma vez ou outra fomos, mas substancialmente recomendo seja, que se cozinhe. Por isso, há que quem tiver a pensar ir ao Cabo Norte ou gostará, tem que Essa é preparar outra ali questão. um bocadinho. Essa é outra questão. Só para teres uma Termos ideia. financeiros, não é? Eu Puxado. demorei 3 semanas entre ir e vir de Hamburgo, de Hamburgo e regressei a Hamburgo, e foi para cima dos 5.000 euros. Pronto. 3 semanas. 3 semanas. 2 pessoas. Sim, 2 pessoas, pronto. Com gasolina, Tudo. Voos, enfiar a combustível, moto, transporte da moto, da moto. ir e vir, também não é barato. O combustível, ainda por cima foi numa altura em que o combustível era caro, foi na altura de 2021, 2022, estávamos aí com picos de combustível, o litro de gasolina andava na casa dos 2,02 ou qualquer coisa assim, estava bastante caro. Mas pronto. Mas foi uma opção que tomei e, portanto, tinha essa possibilidade. E Compensa andar devagar naquela estrada. Compensa andar devagar. Acredita, Para poupar compensa mesmo combustível, andar não é? devagar. E depois já há outra questão, é que tu vês imensa gente e metes conversa com muitas pessoas. Havia gente a andar de bicicleta e tudo, a ir ao Cabo Norte de bicicleta. Muito giro. E gente que já não era nada nova. Agora, não se vêem tantos tugas como não é? Porque aquilo vê-se imensos alemães, muitos franceses também, muitos... Isso, não sei, digo eu, será a ver com o poder económico dos países? Epá, e da ou distância da também, distância? sim. Da distância. Acho que Agora, é é mais- mítico ires ao Cabo é Norte. mítico, É não é? mítico, não é? Chegares lá, e especialmente no verão, em que nunca há noite. Portanto, chegas lá às 3 da manhã e está um sol radioso, uma coisa brutal. Teres umas fotografias lá junto à bola. Mas está muito giro. E tu dizes que dali para cima, pá, já não há. Pronto, agora só se for para os lados, não é? Para cima já não dá para subir Olha, mais com mota. Pois não. Só de barco mesmo assim, não sei se deixam. Sim, dá para ir para Svalbard e não sei o quê, mas aí já tinhas que meter a moto num barco e não sei se é assim tão barato. Que conselho é que davas a quem quer ir no verão, por exemplo, próximo verão, ao Cabo Norte? Um conselho básico, ou seja, isto é fundamental vocês fazerem. Epá, vejam comentários de pessoas que foram e o que é que elas precisavam, como é que elas fizeram. Agora, e mais do que isso, planear. Muito planeamento. Muito bem planear. É assim, podes ir à descoberta, mas acaba se calhar por gastares mais dinheiro. A não ser que tu não te importes de ficar sempre em parques de campismo, mas tens um senão, porque tens que carregar o telemóvel lá num sítio e no campismo selvagem, ou das duas uma, ou tens um painel solar que te carrega gratuitamente, ou então tens que parar durante 1 hora numa área de serviço, numa casa de banho e estares a carregá-lo, não é? Aqui está uma boa Porque há pergunta. questões logísticas, não é? Eu já vi... Tomares um banho, de vez em quando tens Sim. de tomar um banho, e se não fizeres isso antecipadamente, corres o risco de alojamento já estar tão caro que o que tu querias poupar no plan acaba por ficar mais caro. Ou seja, se puderes fazer algum planeamento, nem que seja de 3 em 3 dias, vou ficar sempre em parque campismo, mas de 2 em 3 dias, ou 3 em 3 dias vou ficar num alojamento. Para tomar um banho, para carregar as baterias, etc. Eu já vi, e acho que vou adotar também nas minhas viagens, uma mini extensão, porque num parque de campismo nós podemos requisitar eletricidade. Tudo. E uma extensãozinha Exatamente. para carregarmos o nosso equipamento. Exatamente. Não é? Por exemplo, se quiseres ir com a autocaravana, que te recomendo vivamente, que há muita gente que faz isso. Autocaravana... É excelente, e levares a motinha, por exemplo, atrás, é do melhor que podes haver. Eu vi imensa gente, até me metia inveja.
paravam a caravana numa zona com um desfiladeiro, com uns fiordes brutais e ficam ali descansados. Põem uma mesinha cá fora, com uma florinha em cima da mesa, ali todos a olharem, com a motinha pendurada na caravana e disse, pô, maravilha. Sim. Vale a pena, vale a pena. E acaba por ser é um país muito amigável para este tipo de turismo, sim. Muito ligado à natureza e tu usufruis. Ficas ali em silêncio, a ouvir, a ver a paisagem. Sim, natureza. Tenho a ideia que muita já estive na Escandinávia, mas nunca de moto, ia passear de moto pelo país. São muito virados para a natureza. É muita natura, para a natureza. E tem boas condições, ou seja, muito boas condições. Mesmo os parques de campismo são excelentes. Com água quente mesmo no verão, excelente. Olha, e agora fala-nos um bocadinho, dentro agora aqui do assunto, fala-nos um bocadinho então, tu há bem pouco tempo tiveste uma aventura, que é também daquelas que não tem nada a ver com as motas, mas tem a ver com... Aventura. Com aventura, não é? Que é o que tu destes dias vai um para a frente. E então quando um bocadinho, que eu sei, nas redes, a gente também já trocou anteriormente umas mensagens, tu és também ligado à vela. Sim. Então fizeste agora, recentemente, uma viagem... Foi no verão. Açores-Lisboa. Também não, deixa-me dizer, mas é duro, não é? Se me disseres o que é mais duro, é andar de moto ao Cabo Norte, que também não é fácil, deixa-me dizer-te que tu chegas lá completamente espatifado. Andar no Cabo Norte é muito duro, chegar ao Cabo Norte, de moto ainda por cima. Se me disseres o que é mais duro, andares de moto até ao Cabo Norte ou fazeres Açores-Lisboa, olha que eu não sei, mas eu acho que Açores-Lisboa é capaz de ser mais duro. Porque são dias atrás de dias em que estás a andar à vela, pode-te faltar o vento e ficas parado no meio do oceano, em que a melhor coisa que pode acontecer é veres um cargueiro a passares um dia em que não vês absolutamente nada, ou veres um cargueiro para aí a 3 ou 4 milhas de distância e dizes, ei, olha ali um cargueiro, e não sei o quê. Consegues falar com ele, mas pronto, foi o acontecimento do dia, não acontece nada. Para mim, barco, é muito assustador. Uma pessoa está no meio do oceano, olha à volta, não vê rigorosamente nada. Não há uma estação de serviço. Olha, vamos ali, vou parar na próxima estação de serviço. Não há. Não há. É assustador, pronto. Não é? Ou seja... e o barco não tem autonomia, combustível, quando eu digo autonomia, de combustível, como uma moto, para te levar dos Açores até Lisboa. Portanto, teríamos combustível para ir para um terço da viagem. Portanto, sim ou sim, nós tínhamos que fazer a viagem à vela. Portanto, essa é a questão. Porque aquele tipo de veleiros não tem um depósito assim tão grande. Ou seja, outra coisa, muito planeamento também. E também muito conhecimento. Aí sim, tem que ter conhecimento de náutica. Técnica, né? Conhecimentos náuticos. Eu ainda não fui para a frente com essa temporada. Quando for para a frente, depois eu vou descrever, mas há umas coisas, espero não ser demasiado chato, mas são muito técnico. Agora, são coisas-chave. É teres planeamento e teres conhecimento. E depois, mais duas coisas cruciais, é teres água. Sem água, tu podes não ter comida. É que ali não dá para mas parar, água, não há uma nascente. Tens muita água ali à volta, mas aquela água é do pior que tu podes ter, porque é o teu maior inimigo. Agora, tens de ter água potável para aguentar-te o que tiver que se aguentar. Sentiste, tu foste sozinho? Não, ia com mais 5 amigos. 4 amigos. Éramos 5 amigos. Ou seja, eram 5. E éramos 5, e todos sabíamos de vela. De vela, ok. Portanto, aqui... Convém que as pessoas percebam de vela. Portanto, não chega a ser um. Convém que haja mais gente que se sinta à vontade com a vela. Se acontece algum problema ali, todos sim. Tem que saber desenrascar. E aquilo, o barco, tu chegas, por exemplo, de moto, chegas à noite e descansas e desligas a moto e vais descansar ali, o barco é 24 horas, sempre a andar. O que aqui se implica? Que há sempre alguém que tem que estar lá em cima. Nós chamamos aquilo no poço. O poço é a zona onde está o leme. Tem que haver sempre alguém. Normalmente estávamos sempre dois, porque um adormece, tem que haver sempre alguém. Porque nunca sabes, porque há barcos a atravessar-se, sei lá, os cargueiros, pode haver sempre qualquer coisa. Há muito relato de o grande perigo no oceano, é que um barco à vela, o barco é minúsculo. O barco tu não o vês. Exatamente. Só para tu teres uma noção, cargueiros que são 200, 300 metros de comprimento, eles não veem um barco. E esse é um dos maiores perigos, ou um dos perigos. E muitas vezes, por estranho que possa parecer, eu depois vou mencionar isso até pode dar calafrios, muitas vezes o barco vai andar sozinho. Só para teres uma ideia, uma viagem destas, dos Açores a Lisboa, são mais de 1000 milhas e são à volta de 1600 km. É como daqui a Paris, mais ou menos é como daqui a Paris. E o barco, eles metem no piloto automático e vai à casa de banho, e fica lá a ler uma revista, o que for, e o barco, um cargueiro de
centenas de toneladas, milhares de toneladas, 300 metros de comprimento, um petroleiro, e vai e segue o seu rumo. Portanto, qualquer coisa, casquinha de nós que se meta à frente, eles nem dão conta, passam por cima dele. Portanto, temos que ser nós a desviarmos. Há regras, tal como na estrada há regras. Ia perguntar isso. Há caminhos, ou seja, há circuitos, há regras, sim, como nos aviões, como nos sim, aviões. há circuitos. O mar é aberto para toda a gente, portanto, tu sabes que queres ir do ponto A ao ponto B, vais pelo melhor caminho. Cargueiro, à vela nós sabemos que temos que apanhar o melhor vento e podemos ter que nos subir a norte, descer a sul, etc, por aí fora. Agora, há prioridades, como por exemplo, tu que chegas a uma passadeira e tens que parar para o peão passar, ali normalmente o barco à vela tem prioridade. Mas quem é que é um cargueiro de 300 metros que consegue parar porque está-se um veleiro a passar à frente? Ele pondera, ou um cruzeiro com 5 mil pessoas a bordo. Ele diz, estão 5 mil pessoas aqui dentro do barco, vou eu desviar-me porque está ali uma casquinha de nós que leva 2 tripulantes, e ele segue em frente. Pode parecer estranho, mas temos que ser nós, estamos neste lá, a desviar. Mas nós temos prioridade, porque estamos à vela. O barco tem algum sistema de, agora, por ignorância, de motor de acelerar, tipo turbo, para, deixa-me fugir rápido aqui do... Não, usamos a coisa... porque no mar é tudo mais lento, não é? Ou seja... Exatamente, é essa palavra que tu estás a dizer. É a lentidão, ou seja, temos que fazer as coisas com muita antecedência. Muita antecedência, okay. Ou seja, quando vemos que nós temos um radar, e o radar permite-nos ter uma distância, nós chamamos-lhe... É mesmo um radar, aquilo depois aparece e está sempre ligado, e nós vemos um barco, está-se a aproximar de nós e ele tem uma determinada rota, e o barco tem que mencionar qual é a rota que vai seguir, a rota ou o rumo. E imagina que ele se vai cruzar connosco. Nós começamos logo a chamá-lo a dizer, nós vamos nos cruzar contigo daqui a 1 hora, ou não sei o quê. Portanto, vê a distância que já estamos a falar. Há 1 hora que já estamos a começar a comunicar com ele. E ele disse, deixa de estar que eu desvio. E às vezes basta só ele desviar-se meio grau, e aqui falamos em graus, portanto aqui é mexer o leme, meio grau, e já passamos um ao lado do outro, se calhar a 1 milha. 1 milha são 1600 metros, portanto, e 1 milha já é como daqui lá para baixo para o rio, quase, mas o barco é monstruoso. Mas isso é suficiente. Outras vezes, quando ele não nos responde, que nos aconteceu isso, somos nós a desviar-nos. Mas desviamos-nos para aí 2, 3 quilómetros, bem à vontade, que é para passar bem longe dele. Portanto, aqui é sempre a antecedência. Não dá para travar. Não dá para travar. Não travas, um barco não trava. Não dá. Nem ele consegue travar também, um cargueiro não trava. Não. E tens alguma viagem planeada de veleiro? De veleiro? Sim. Não precisas meter aqui... Sim, mas sim, para o ano. Desvendar assim, nada, mas... mas sim. Normalmente até no inverno, que gosto também de velejar, aqui na zona do Tejo, normalmente é no Tejo. Okay. Agora, sim, em alto mar, mais na altura do verão, porque nesta altura mas o mar é muito complicado. Tens algo planeado? Sim. Também no Atlântico. Também no Atlântico? Sim. O Atlântico vale bem a pena, deixa-me dizer-te. Que é uma coisa que me custa, porque nós portugueses estamos sempre tão virados, sempre fomos tão virados para o mar, não é? E às vezes dá uma sensação que estamos muito de costas virados para o Atlântico, ou para o oceano. Eu vejo outros países como uma Croácia, como uma Itália, França, como França. Muito ligados ao mar. Agora acaba por ser um desporto um bocado caro. Pois. Para já, ter ali o barco para já na marina... é quase impossível, esquece. Aqui tens 3 anos de fila de espera para pôres um barco. 3 anos. Qualquer uma destas marinas que estão aqui em Lisboa... Imagina, não é? Aponta para aí 300, 400 euros por mês. Para pôres um barco de 9 metros. Sim, por mês. Pronto, e depois a manutenção do barco. Pensei que fosse mais. Ou seja, como se costuma dizer, o barco é como um buraco para onde a gente atira dinheiro. Okay? É um barco é um buraco no meio da água para onde a gente atira dinheiro. Há quem diga de barco que tem 2 momentos de felicidade na vida, que é quando compra e quando vende. Não sei se é verdade. Não, eu não tenho barco, normalmente, mas melhor do que ter barco é ter um amigo com barco, que esse aqui é a vantagem, é que ter um deles era o dono do barco e portanto a gente ia com ele. Qual é a viagem que te falta fazer? Falta-te alguma viagem por fazer? Muitas. Não te vou dizer qual é a próxima, vai ser muito radical e já vai ser no próximo verão. Olha, e já estou a organizá-la. Aqui há tempos tu disseste-me, a última vez que a gente se encontrou, disseste-me onde é que ias, eu não disse a ninguém, podes-me dizer. Estou a brincar. Eu já sabia que ias e que foste para os Balcãs, para a Croácia. Sim. Essa foi interessante, mas foi até mais a pedido da cara metade, que ela queria ir à Croácia, queria andar lá na praia, não sei o quê. Pronto, então vamos fazer esse trajeto todo. E vale a pena. Vale bem a pena. Os Balcãs é uma...
A Croácia é particularmente cara, mas, por exemplo, Montenegro, que é ao lado, que tem praias lindíssimas, já não é tão caro. E a Albânia também vale a pena. Muito bonito. E gostava de conhecer depois a zona dos Balcãs interiores, a zona da Sérvia, por aí, depois meter-me pela Roménia, Bulgária, Roménia, por aí, meter-me já mais para o interior do leste. Acho que é capaz de ser muito bonito, mas isso fica para outras ocasiões. Mas agora a próxima aventura é mais para outro lado. Mas já estás a planear. E já ando a planear. Esta é daquelas que tem que ser planeada com antecedência. Vou tentar adivinhar uma Route 66 ou... Epá, essa também um dia gostava de fazer, mas já não é para agora. Ainda não é para agora, não. E esta é com a menina GS, é com a BMW, é. Portanto, vou levá-la também comigo. Portanto, faço questão de conseguir levá-la. Olha, tu tens a Harley, não é? Sim. E tens A GS. A GS. Não é? Tu usas a Harley mais para a cidade? É conforme dá. Aquilo é com humor. Tu fizeste agora há pouco tempo uma viagem. Sim, fui nas aldeias do Xisto, andei. Epá, mas é uma moto que... Notas diferença entre a GS e a Harley? Aliás, acho que é desonesto compará-las. Acho que é desonesto. A Harley é uma Harley. A GS é uma GS, pronto. Mas não é comparável. Eu digo não é para, em termos de viagem, conforto... Esquece, a Harley, esquece, não é confortável. Pelo menos esta que eu tenho. Há Harleys que são super confortáveis, mas estamos a falar de outro tipo de moto, não é o meu género. Eu gosto desta, muito mais naked, muito dura, muito difícil para travar, tem que se ter muito mais cuidado na condução, ao contrário da GS, que é uma estradista, literalmente estradista. Esta não é estradista, esta é para usufruir mesmo. Usas mais Harley aqui na cidade, normalmente quando não achas que é uma moto pesada para... É pesada, muito pesada, é tão pesada como a GS. Sim. Para estas pequenas manobras e para Não, porque é mais pequenina, mais baixinha, consigo manobrá-la bastante melhor. A GS é mais difícil de manobrar porque estou lá mais em cima. Dentro da cidade gosto mais de andar na Harley do que na GS. Agora, por exemplo, com o mau tempo a GS é mais segura, muito mais segura, sim. Qual é, voltando aqui um bocadinho às viagens, qual é a tua viagem de sonho, se é que tens alguma? Tenho, claro. Quem não tem? Não, ainda não vou fazer nos próximos tempos, mas gostaria muito de fazer esta viagem. Gostava de me meter pelo Médio Oriente, adentro, com a moto. Com a GS. Com a GS. Quantas vezes, às vezes... A sair de Lisboa, sim. E sem tempo. Sem tempo, aí sim. Porque aí, de facto, não se pode ter tempo. Aí tem que se ter outro tipo de coisas. E às vezes vou planeando, e já falei com pessoas sobre isso, como é que se lá vai, nessas zonas. Atravessar a zona da Jordânia, embora ali seja difícil por causa de questões de atravessar outros tipos de países que se calhar é mais complicado. E outra é ir à América do Sul, sim, atravessar. E aí, fazeres, por exemplo, a Argentina, Panamérica, ou a Austral. Ou a Austral, sim. Sim, por exemplo. A Austral, que eu não sabia, fiquei a saber há pouco tempo por um canal do Charlie, do Cinnamon, que foi construída em grande parte por questões militares. E quem comprou aquelas terras todas foi... O tipo da North Face. O dono da North Face. Sim, exatamente. E bem. E protegeu aquela zona toda. Fez um parque nacional, sim, muito parque bonito. Nacional na zona do Chile. Hectares. Aliás, ele juntou ali uma série de parques nacionais. Fantástico. Também, por acaso, tive-me a informar sobre isso, sim. Nem eu sabia também. Eu também não sabia. Era, mas uma coisa muito bonita. Agora, uma pessoa associa a North Face sempre ao Monte Everest e escalada e coisas de neve. E mas olha, nós de motas também, eu uso muita coisa da North Face, sacos de cama, coisas... A North Face tem uma marca, não vou fazer aqui publicidade da North Face, mas sim, a North Face é uma máquina muito técnica. Pode ser que eles nos patrocinem algum Exatamente, dia. Mas eu uso bastante a North Face porque é uma máquina muito técnica, não é barata. Não. Eles têm um patamar mais baixo e outro patamar bastante mais alto, que é a Summit Series. E a Summit Series normalmente tem material muito técnico e muito bom. É caro, mas vale bem a pena. Especialmente quem gosta de aventura, ficar em solo camping como eu, uso bastante essa coisa da North Face. Por falar nisso, como é que tu fazes, por exemplo, tu vais a uma aldeia, estacionas a moto e depois sais da moto e descalças as botas, e tens o equipamento para fazer uma caminhada, para fazer... Sim, às vezes. Gostava de fazer mais do que faço.
Mas fazer mais fácil. vais preparado para sim, isso? Sim, também. Se for preciso, não levo tudo o que era necessário, por exemplo, para fazer montanhismo, não tenho uma mochila às costas, levo uma coisinha mais pequenina, mas sim. Mas essencialmente, quando faço essas aventuras, normalmente é mais mota e aventura em solo camping, sim, e ficar ali na escuridão, no meio do nada, atrás de uma igreja. Olha, e o canal? Tu tens o canal, o Eu, Tu e Nós. Sim. Explica-me só o nome. Tenho curiosidade em saber esse nome. Porquê? Aquilo- Porque o Eu, o Tu e o Nós. Aquilo, por acaso foi assim uma coisa e foi assim um bocado leviano. Estava uma vez com a minha cara metade, estávamos a comer um gelado em Sesimbra e tirei uma fotografia ao gelado, nós os dois a comer o mesmo gelado e disse, olha, eu, tu e nós. Pá, e depois surgiu-me aquilo para um canal. Depois, mais tarde, apercebi-me que havia no Instagram um que também já é o Tu e Duas Rodas, mas pronto, foi inadvertido, foi mesmo inadvertido. Agora sim, mas tão simples quanto isto, é eu, tu, é eu e a cara metade e a mota, ou nós, a mota, etc, essencialmente. Mas nem sempre mota, aliás, essa da aventura de barco, a certa altura, já é um bocadinho mais aventura e a mota já fica um bocadinho estacionada ao lado também. Ainda te vou levar para as autocaravanas, vais ver. Se calhar, quem sabe. Mas quero-te ver primeiro a ver a ti. Vai. No início do próximo ano, ou seja, já em 2026, porque estou a terminar agora esta aventura dos Balcãs, mas sim, vai para a frente. Espero que não seja demasiado saturante, porque tem ali questões muito técnicas, mas dá para perceber um bocadinho como é que é a rotina e o desgaste de dia para dia, dias atrás de dias, em que só tem barcos. Já sabem, e não é fácil. Fiquem atentos que o Nuno vai lançar os vídeos de barco já a partir de janeiro. É, a partir de lá de janeiro, sim, exatamente. De janeiro. Brevemente. Janeiro. Nós estamos entre nós. Mas às vezes é melhor necessário estarmos sozinhos. Às vezes sentimos necessidade de estar sozinhos. Mas num barco tão pequeno... Exatamente. Não, o barco é pequenino. Aquilo tem 9 metros de comprimento por 2,5 de largura, ou 3 metros de largura. Como é que fazes para às vezes vou até lá acima, vou até lá à frente à proa, sinto-me lá à proa, outros estão a ler, ponho os fones, ponho na música, vou até lá abaixo e deito-me um bocado. Depois há outra questão que é os enjoos, aí preciso ter-se algum cuidado. Tomas aqueles comprimidos e aquelas coisas? Há quem tome e quem não tome. Eu, por acaso, tomei, por via das dúvidas, porque a viagem era demasiado grande e das duas uma. Ou tomas antes e estás bem e começas logo a tomar e o organismo habitua-se, ou então quando já estás enjoado e os tomas, já não tens hipótese, porque aí vomitas tudo e vem tudo cá para fora, já é uma grande salgalhada e passas mal. Eu, como queria passar bem, decidi prevenir-me, mas mesmo assim não é fácil. Então quando o mar começa a ficar duro, e ali houve dias em que o mar ficou mesmo duro mesmo, vagas valentes, e aí sim. Mas, tenho a ideia que o Atlântico não é pena doce. Sim, mas se te meteres no camarote, encostas-te à parede e então quando o barco vai todo inclinado, ficas sempre deitado do lado da parede, fechas os olhos e tranquilizas. O importante é fechar os olhos. Mesmo que o barco vá aos solavancos... Mesmo que afunde, a gente fecha os olhos. Não, ali deixa-me dizer-te que estes barcos não são fáceis de afundar. É muito difícil de afundar. É muito difícil, porque são barcos que normalmente estão... E mesmo que venha uma vaga e o barco está a andar de lado, ele, por norma, tem tendência a aproximar-se, a fazer-se à vaga e passa com a proa por cima da vaga. A não ser que tu sejas muito nabiço, mas normalmente o barco faz a tendência de ir à vaga. Ir à onda, pronto, como se costuma dizer. Mas aqui, isso é a parte difícil. A certa altura, o desgaste é tão grande, fazeres um turno da 1 da manhã, por exemplo, às 4 da manhã, em que não acontece nada, com chuva e frio, porque ali no Atlântico faz frio, mesmo no verão faz frio, e muito úmido, estás sempre todo encharcado. Não é fácil, psicologicamente, aquilo. Eu estou a ouvir e estou a imaginar os nossos marinheiros. Sim. Não é? Até as cuecas por aí a explorar o mundo. Eu imagino como é que era há 500 anos atrás. Nada é fácil. Eu imagino como era há 500 anos atrás, em que eles iam sem saber para onde é que iam. Aquilo, digo-te, tiro-lhes do chapéu. Aqui, agora uma pessoa passando uma experiência dessas em que tu sabes que vais com um radar, é que o barco tem piloto automático. Aliás, aquilo, como eu te disse, o barco vai sempre a andar. E tu metes no piloto automático e o leme está sempre de um lado para o outro, porque ele está sempre a orientar. Tu tens uma rota, tens um destino, e o barco vai-me naquele destino, só que apanha uma vaga, apanha corrente e não sei o quê, e ele está sempre a corrigir a rota do barco, o rumo. Naquele tempo não havia pilotos automáticos, há 500 anos atrás, ou seja, era um desgraçado que estava lá no leme e que se ia revezando e estava lá sempre alguém ao leme. E se adormecesse levava uma chibatada. Sim, devia ter sempre alguém lá a tomar conta dele, não é? Mas não era fácil. Ainda por cima, sem saber para onde é que ia.
O que ainda é pior. Ou seja, quanta água é que tinha que levar? Quanta comida é que tinha que levar? Ui, sei lá, irem à descoberta do Brasil. Como é que se chegou lá? Não sei. Eu digo-te uma coisa, tira-se o chapéu. Eu barco Mas tira-se o chapéu. Porque, de facto, só para teres uma ideia, um barco à vela anda à volta de 20 km por hora. A correr bem, 20 km. Estou a falar em velocidade em km por hora, porque normalmente as velocidades é em nós. Mas anda à volta dos 20 km a hora. Agora, 20 km a hora para fazer 1600 km, epá, pronto. Ali dava gosto quando apanhávamos o vento. O vento, não é? É a melhor coisa que podes sentir é o vento. Por muito que te assuste, mas o vento é que te dá vida. E a adrenalina, não é? A adrenalina e que te faz mexer. Faz mexer. A pior coisa que tu podes ter é ficar parado no meio do mar. Chama-se isso calma de morte, é ficar parado no meio do mar. É que não acontece nada, em que a vela está completamente solta. Chama-se a vela solta, completamente solta. E fica aquartelada. Aquartelada é quando a vela se enrola em volta do mastro e pronto, enfim. Bem, mas sabe questões técnicas, mas isso é para coisa que pode acontecer. Antes de terminar, deixa-me só, qual é o conselho que tu tens para dar a quem quer iniciar hoje uma viagem, eu não digo de barco, porque é muito técnico, mas de moto? Qual é o conselho que tu dás a quem quer iniciar uma viagem de moto? Que usufruam, que escolham um sítio que usufruam, que não tem que ir para Cabo Norte, não tem que ir até Moscovo, não tem que ir até Paris, se calhar até pode ir até fazer a Nacional 2, por exemplo. Uma coisa que lhe diga, olha, eu gostava de fazer isto. Então façam. Que façam. Eu conheço muita gente que... Até que seja numa 50, um centímetros cúbicos, numa moto a 50 centímetros cúbicos, mas que façam. Eu conheço muita gente que planeia aquela fase da planeação. Aí é muito complicado. Eu, às e vezes, depois nunca mais, parece que nunca mais passa do planeamento. Às vezes eu percebo disso alguns comentários que recebo também e pessoas que me mandam mensagens dizem, pá, eu gostava de fazer isto, mas estou sempre à espera porque não sei o quê. Assim é complicado. Isso é complicado, é? Planear um bocadinho, mas sim, não dizer, olha, para onde é que tu vais? 5 anos a planear e depois nunca mais vamos, não é? Sim. E depois é ir um bocado à descoberta e tens que ir um bocado de open mind. Portanto, as coisas vão acontecer. O que tiver que acontecer de mal, acredita que vai mesmo acontecer. Agora, pronto. É um furo que tens. Tu já disseste avaria, que a bateria que se vai, sei lá, o óleo que fica no nível mínimo, começa a estar a alertar, sei lá, coisas assim. Tu já disseste que a tua região preferida é mais o interior? Portugal, é. Sim. Norte, é mais isolado. Mas não interessa se é norte, sul... Não. Até gosto do norte mais... como do Alentejo, do Algarve, tudo. Mais interior. Sim, gosto mais do interior, gosto. Embora, sim, o litoral também tem coisas muito bonitas. Agora, gosto mais do interior, sim. Olha, Nuno, antes de terminarmos, vou-te fazer aqui uma série de perguntas. Viajar sozinho ou acompanhado? Acompanhado. Aventura planeada ou sem planos? Sem planos. GS ou Harley? Para viagens, aí é muito complicada. Essa aí é desonesta. Essa é muito complicada. Porque são as duas. Para viagens, GS. Sim, para viagens GS. Assim, vendo bem a coisa para GS. Dá para andar. E és mais um homem de asfalto ou terra? Asfalto, sim. Viagens longas ou escapadinhas aqui fim de semana? Longas. Gostas mais de restaurante? Uma tasca? Bom restaurante típico? Ou fast food? Está bom? Não, tasca. Uma tasquinha, sim. Tem uma sandosca de uma tasca. E cruzar fronteiras ou explorar Portugal? Eu aí diria explorar Portugal, que acho que sim, temos um país que vale bem a pena explorar. E há imensos sítios que eu não conheço e que tenho curiosidade de conhecer, sim. Nuno, muito obrigado por teres vindo. Foi um prazer falar contigo. Obrigado, Ricardo. Prazer estar aqui, ouvir as histórias, sim. Ouvir os teus conselhos. Espero que quando isto vá para a frente já temos muito mais histórias para contar. Sim. Tanto tu, porque eu também te estou a acompanhar. É verdade. Mas aqui o protagonista és tu e depois tens que vir cá novamente para contar as novas histórias, não é? Acho que sim. Bom, vamos terminar o episódio 2. À conversa com o nosso convidado, hoje foi o Nuno. Resta-me agradecer à Royal Enfield pela cedência das instalações e deste magnífico cenário, desta magnífica loja. É verdade. E a gente vê-se no próximo episódio. Até lá!